renovando sua mente. TV Grácia International apresenta Resumos dos Calqueus 2025. A explicação do Evangelho da Graça. Nos lábios de Jesus Cristo, homem, que nos leva à estatura do varão perfeito. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Então, todos nós que somos perfeitos, quantos são perfeitos aqui? Mas é que Paulo às vezes diz, não que você seja perfeito. Ele está falando ministerialmente, não que ele tenha alcançado tudo, mas nós somos perfeitos com uma oferta. Ele nos fez perfeitos por quanto tempo? Então, nesse ângulo, Paulo diz, então, todos nós que somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentirdes o contrário, isso também Deus vos revelará. Mas naquilo a que chegamos, sigamos um e o mesmo quê? Que sintamos o mesmo quê? O apóstolo tinha uma regra. Ele tinha um sentir e esse sentir é a unidade do Espírito. O apóstolo dizia, falemos todos a mesma coisa. Vamos dar uma olhada nisso em... Bem, veja Filipenses. Vamos ficar em Filipenses um pouco mais e depois vamos para 1 Coríntios. Filipenses 2:2, o que diz? Filipenses 2:2. Completai minha alegria sentindo o quê? Tendo o mesmo amor, sendo unânimes, sentindo o quê? Um e o mesmo o quê? Ei, para sentir a mesma coisa, como você faz isso? Submetendo-se a alguém. Temos de votar em alguém. Eu votaria em você. Eu diria, bem, vamos votar na irmã tal e tal, e eu me submeteria a falar a mesma coisa. O problema é que eles me escolheram. Mas não foi porque eu quis isso. De fato, isso não é fácil. Porque você não vê que eles estão olhando para você? Se eles tivessem escolhido outra pessoa, e como eu amo a verdade, eu pergunto, quem eles escolheram? Bem, eles escolheram o irmão fulano de tal. Então veja, por amor à unidade, embora eu não goste muito do irmão fulano de tal, mas por amor à unidade vou me submeter ao que ele disser, se estiver de acordo com o fundamento. Desde que ele se mantenha na linha, eu me submeterei. Porque a ideia é manter a unidade, não importa quem seja. Mas tem de ser um só, porque tem de haver um trompete, tem de haver um maestro. Imagine uma orquestra com dois maestros, um com o bastão acima, outro com o bastão abaixo. É uma bagunça. Então, o que tem de haver? Um maestro. Ouça, vamos nos organizar se quisermos fazer boa música. Vamos nos organizar. Quem vai tocar isso? Certo, então você tocará isso. E se houver 3 trompetistas, vamos concordar com a mesma nota. A unidade de espírito é importante. Filipenses 4:2. Rogo a Evódia e a Síntique que sejam da mesma. Ei, mas essas eram 2 mulheres que trabalhavam com Paulo, se submetiam a Paulo, mas não tinham o mesmo sentir. Ei, e para que 2 líderes tenham o mesmo sentir, eles têm que estar submetidos. Para guardar o quê? A unidade de quê? Do Espírito. Então, 1 Coríntios 1:10. Primeira Coríntios 1:10. Rapidinho. Quando todos tiverem isso, o que diremos? Abba, Pai, quantos têm o Espírito de adoção? Então clamem, Abba Pai, não digam aleluia. 1 Coríntios 1:10 diz, rogo-vos, pois, ei, essa é uma súplica apostólica. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. E que não haja divisões entre vocês. Como você causa divisões falando de modo diferente? Mas vós estáis perfeitamente unidos, no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Ei, isso é difícil de fazer.
Você sabe, abençoado, que isso nunca foi feito em 2000 anos. Paulo tentou e não conseguiu. Bem, nessa época, Paulo percebeu que aquela igreja estava dividida. Ele disse, ouvi dizer que há divisões. Paulo não conseguiu fazer isso, porque o avião está... E não podemos nos dar ao luxo de ter um soldado aqui que não siga a mesma regra, que não tenha o mesmo sentir, no mesmo parecer, falando todos a mesma coisa. Porque nós vamos ser exemplo para o mundo. Então precisamos de pessoas que sejam solícitas para manter o quê? Não podemos ensinar mais nada. Sabe o que me alegra quando vou a um país e logo começa o louvor? E é a mesma letra cantando com graça, os mesmos louvores. E eles dizem, quantos estão reinando na vida? Abençoados, e é o mesmo idioma. Percebam isso, vocês que estão visitando aqui, o que viram? O mesmo quê? Que todos nós falamos o mesmo quê? Assim, para que possamos convencer um mundo que está buscando a verdade. Há um povo que está desorientado, falando a mesma coisa, mantendo a unidade do Espírito. E preste atenção quando você conseguir isso. Hello, preste atenção quando você conseguir isso. E você ama isso, a unidade do Espírito. Você não precisa gritar a Deus, Senhor, olha, eu preciso disso. Não, confesse. Confessa. E no momento em que o médico disse, veja, você tem isso. Veja o detalhe, esse detalhe. Você é tão poderoso por dentro. Você é tão poderoso por dentro. Você é um tesouro. O que acontece é que o teu barro opaca o poder que está em você. Quero dizer, teu barro, sua carne é tão ruim, porque ainda está danificada e está corrompida. Ela não foi revestida. Ela esconde a beleza. O poder de quem você é. Bem, veja que você é grande, é por isso que vamos julgar os anjos. E nós vamos julgar. Ei, julguem os anjos. Um anjo ajudou 2 milhões de pessoas a atravessar o deserto. Agora você é tão poderoso. Preste atenção, vou lhe dar um detalhe para ter em mente. Vou cobrar isso de vocês mais tarde, no final, na saída. Veja. Eu vivi isso e não é teoria, isso funciona. O Senhor me disse, José Luiz, se você acreditar no doutor, você é um homem que já foi iluminado. Então, se você acreditar nisso, nesses diagnósticos, acreditando nisso, porque você acredita nisso, e você tem muito poder, você tem mais poder do que a sua carne. Então você recebeu isso para a sua carne e se destruiu. Então, Senhor, o que devo fazer? Bem, renove sua mente, José Luiz. Filipenses capítulo 2. Versículos de 1 a 7. O versículo 1 diz, portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma terna afeição, se há alguma misericórdia, completai a minha alegria, sentindo a mesma coisa, tendo o mesmo amor. O mesmo quê? Unânime, sentindo o quê? Esse é o tema, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Hello! Você sabe o que é estimar os outros mais do que a si mesmo? Isso é ter o mesmo amor, porque no amor você pode fazer isso. Este veio por último. Não há competição aqui. É estimar os outros como superiores. Diz, cada um cuide não somente dos seus interesses. Esse é o coração pastoral. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, o que há em você? Diga sentir o que houve também em Cristo Jesus. Observe que Paulo está solicitando o que Cristo Jesus sentia. Para Paulo esse sentimento foi revelado. Ele está pedindo que você também sinta isso, que a congregação sinta isso.
Agora observe o que ele diz. Diz assim: o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a igualdade com Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornando-se semelhante a quê? Observe o que diz, veja, a esse sentir que estava em Cristo Jesus. E você dirá assim, mas isso estava em Cristo Jesus e eu não sou Cristo Jesus. Mas você é um Deus e vem do mesmo lugar de onde ele veio. Nós somos deuses. Então, se somos deuses, e esse sentir estava em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, por que não pode estar em você se você vem do mesmo lugar? Essa é a ideia disso. E para isso você precisa se despir de suas maquinações, de seu modo de ser, da maneira como foi criado, de sua formação política e social. Porque a ideia é que você chegue ao sentir que havia em Cristo Jesus. Nossos problemas começam na carne. Mas esse sentimento vem com você de lá, e você sabe o que forma esse sentimento? O conselho apostólico. Observe que podemos nos perguntar porque Paulo pergunta. Bem, ali no capítulo 4, vejam, vamos dar uma olhada. Isso é importante para Paulo? Vejam, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e a Sintique que sejam unânimes no Senhor. Do mesmo modo, peço-te também, fiel companheiro, que ajudes aqueles que lutaram comigo no Evangelho, com Clemente e os demais colaboradores, cujos nomes estão no livro da vida. Referindo-se ao fato de que eles vêm de lá, do livro da vida. Esse não é um livro com papéis, é a mente de Deus ali, o que Deus registrou. E então observe que não houve problemas. Havia 2 excelentes colaboradoras, 2 mulheres lá batalhando, mas elas não tinham o mesmo sentir. A pior coisa que pode acontecer em um ministério é quando alguém sente uma coisa e outra sente outra. Porque veja bem, o Consolador, essa revelação precisa ter conforto. Nos outros dias o Senhor me disse, veja, eu lhe revelei meu sentir. É por isso que há pessoas, veja, tivemos pessoas que estiveram conosco aqui, e eles rastreiam e aprendem tudo, e então vão e montam um quiosque. E eles conhecem a graça, vão embora achando que vão pregar a verdadeira graça, saem daqui, mas eles não levam o sentir com eles, eles levam a revelação e os mistérios, mas não o sentir. O sentir é outra coisa. Eles podem pegar tudo o que ensinamos e apresentá-lo com o grego e o hebraico originais, com os estudos homiléticos e fazer 1000 outras coisas. Mas eles não pegaram o sentir, porque o sentimento é se há alguma comunhão do Espírito. É sentindo o mesmo amor. Tivemos pessoas que foram embora, mas não levaram o sentir com elas. E você sabe o que acontece com elas? Veja, elas fracassam e tudo acaba desabando sobre elas. Porque violaram alguns princípios. E quando você viola um princípio, a casa cai sobre você. Você não vê que um princípio é a pedra angular de um edifício? Se você remover a pedra, a pirâmide cairá. Um pouquinho assim, uma violaçãozinha assim, essa coisinha pequena destrói todo o edifício. Tudo pelo que você trabalhou e tudo o que investiu. Porque Paulo disse isso, mesmo que você tenha todos os mistérios já revelados, mas não há amor, o sentir. Você não vê que o sentir é o coração de Deus? O que Paulo recebeu foi o sentir de Deus. Mas como os apóstolos não queriam aceitar isso, eles o mataram em Roma, porque Deus escondeu o sentir e deixou a revelação escrita. Há 2000 anos elas estavam escritas lá. Tudo de que falo está escrito e ninguém viu, porque Deus escondeu o sentir. E se o sentir estiver escondido, abençoado? Já vi teólogos, às vezes eu os ouço, e eles começam a falar sobre revelação e predestinação, e eles deixam você sem palavras. Eles deixam sua boca assim, mas como eles não estão no Espírito, eles ouviram aqui e saíram aqui. Logo eles estão falando sobre o diabo e o pecado, que o diabo está perseguindo você e eles largam tudo. Eles jogam o lucro no pano de saco, porque o pano de saco está quebrado. O sentir é o que amarra a revelação. Sem o sentir você os vê, e eles ainda podem estar conosco,
Mas se não tiverem esse sentimento, eventualmente algo acontecerá. E você sabe como isso acontece? O próprio Deus faz com que algo aconteça para que eles vão embora, porque isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Não ter o sentir é blasfemar contra Deus. É considerar o sangue de Cristo como impuro, é ferir um irmão, é conhecê-lo na carne. E aí aquele que conhece na carne, veja, Deus propôs não conhecer ninguém segundo a carne. E se você violar esse princípio, nesse momento a pedra angular cai no chão e o edifício começa a cair. É que isso está friamente calculado assim, irmão. Deus tem veja, esse é um governo tão perfeito. Não há ninguém que possa derrubá-lo. Esse é o coração de Deus manifestado. Quando você tem o sentir do Senhor, é como o próprio Cristo. É por isso que quando Paulo disse, vejam, quando eu cheguei, vocês me trataram como Cristo Jesus, como o próprio Cristo me tratou. O que aconteceu agora? Pedro mudou o sentir. Pedro e os apóstolos foram e mudaram o sentir. Paulo se tornou inimigo deles. Ei, abençoado, é importante esse tema. Você está gostando desse tema? O sabor é bom? É temperado? Observe que toda vez que eu digo, mas este tema é melhor do que os anteriores, o que aconteceu com os outros é que este é de glória em glória. Então, o sentir. Observe que se você tirar o sentir e tudo o que foi estudado nos últimos 14 anos comigo, é melhor apagá-los. Você será condenado se não tiver o mesmo sentir. Sintamos uma mesma coisa. Será que esse tema é importante? Você acha que tem importância esse tema? Diga, tem importância. Sim, porque é. Veja, Deus me deu isso para um novo milênio. E Deus me disse, José Luiz, se você não tiver esse sentir, todos ficarão orgulhosos, inclusive você. Porque a primeira carta aos Coríntios 8:1 diz que o conhecimento incha. O amor edifica, mas o conhecimento... E o que mais do que o conhecimento dos mistérios de Deus? Esse é um conhecimento oculto que ninguém conhecia. Ele o pega e o deixa inchado como um ganso porto-riquenho. Te deixa tão inchado que você não suporta ninguém. Mas ei, se você o batizar com o sentir do coração do Senhor, isso vai acomodando de uma forma que diz, tendo aos demais como superiores a você. Você sabe que com o passar dos anos, às vezes eu não entendia porque as pessoas passavam por cima de mim, mas eu agia como se nada fosse acontecer. Eu dizia tranquilo, eu preferia estar equivocado para não ofender os outros. Não era porque eu era humilde, mas porque estava possuído pelo sentir de Deus. E assim, graças a isso, nunca fui capaz de brigar com ninguém. Aqui em Miami, em 14 anos, ninguém pode dizer que eu discuti, porque nem mesmo isso aconteceu, nem mesmo uma única discussãozinha. E o fato é que o sentir me possui, porque esse sentir tinha Paulo. Vocês se lembram que Paulo disse, olhe, não consuma aquele irmão em grande sofrimento. Agora, quando se tratava de doutrina, era diferente, ele dizia, afaste-se. Você viu isso? E é porque o sentir de Deus também rejeita. O sentir é amor, mas é um amor que Paulo disse, aqueles que se opõem a esta doutrina, afastem-se deles, envergonhem-se, pois buscam os seus interesses, buscam o seu próprio ventre. Você sabe que esse sentir é um antídoto para todos os pastores do mundo, para aqueles que estão me ouvindo no mundo? Se eles não tiverem esse sentir, eventualmente o ventre os devora. Capítulo 4 aos Efésios. No versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ele diz, procuremos pela unidade do Espírito. Sem a unidade do Espírito, não temos nada. Já falamos muito sobre a unidade do Espírito. De falar a mesma coisa. De pensar o mesmo.
Se a unidade do Espírito não for cuidada, então não haverá cobertura angelical e sua prosperidade estará em perigo. É por isso que temos de estar solícitos. Todo o Brasil, cada pastor, cada ministro competente, solícitos em guardar esta unidade. Porque se não o fizermos, nós nos reunimos para cantar, mas não há benefício algum. A cobertura angelical só funciona quando vê a unidade do Espírito. Quando você vê um irmão que é contrário ao que ensinamos, esse irmão está colocando em risco sua prosperidade. Ele está colocando em risco a sua saúde, seu bem-estar. E ninguém deve brincar com isso. É por isso que Paulo diz: sejam solícitos. Você precisa buscar que essa unidade seja sempre. Todos falando o mesmo. Submetidos. Paulo não tinha problemas com as fraquezas dos irmãos. Pelo contrário, ele os vestia com mais decência. Paulo tinha as roupas para cobrir com mais decoro ao débil, para não conhecê-lo na carne. No entanto, quando ele encontrava alguém contra a doutrina, vamos ler Romanos capítulo 16. Sobre o que ele diz contra alguém que não mantém a unidade. Versículo 17. Rogo-vos, porém, irmãos, que noteis os que causam divisões e escândalos contrários à doutrina que aprendestes e os eviteis. Porque tais pessoas não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seus próprios ventres, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos simples. Porque a vossa obediência é conhecida de todos, pelo que me regozijo de vós, mas quero que sejais sábios para o bem e ingênuos para o mal. Ele diz: afastai-vos deles. O apóstolo do amor, aquele que está sempre cobrindo, aquele que diz que o amor é o vínculo perfeito, mas com alguém que põe em risco a unidade do Espírito. Afaste-se dele. E o que é a unidade do Espírito? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais perfeitamente unidos no mesmo sentimento e no mesmo parecer. Essa é a unidade do Espírito. Que todos falemos a mesma coisa. Que tenhamos um mesmo sentir. Que pensemos da mesma maneira. A respeito do Evangelho. Da nossa salvação. Isso nunca foi alcançado. Paulo tentou, mas não conseguiu. Foi muito difícil para ele. Ninguém jamais conseguiu isso. Os batistas pensam de forma diferente. Os pentecostais pensam de forma diferente. Os católicos pensam de forma diferente. Todas as religiões estão em diversidade, não em unidade. A unidade está apenas na verdade. Se não houver verdade, não há unidade. Você não pode falar a mesma coisa
Ninguém conseguiu isso em 2000 anos. Graças a Deus, nós conseguimos. E isso depende de cada um de nós. Cabe a cada um de nós ter o cuidado de manter essa unidade. É preciso muito cuidado. Porque quando isso é alcançado, temos bênção após bênção após bênção. Cura, prosperidade, todas as promessas do reino que alcançamos. O sistema não pode aceitar a unidade do Espírito, porque para haver a unidade do Espírito, tem de haver uma cabeça. Uma orquestra, para ser bem ouvida, ela precisa ter um maestro. Se houver 2 maestros, há diversidade de som. Se houver um maestro, a música é bem ouvida. Para que haja unidade de espírito, deve haver uma igreja. Cristo não morreu pelas igrejas. Cristo morreu pela igreja. É uma só igreja, com um só pastor, com um apóstolo, com uma só trombeta. O que acontece é que a igreja está em todo o mundo, porque na conformidade dos tempos, os abençoados nasceriam em diferentes partes do mundo, que é conhecido como todas as nações. Mas então, tem de haver um pastor, tem de haver uma só voz, tem de haver um mesmo sentir, um só ensinamento, e que todos falem a mesma coisa, mesmo que estejam em diferentes partes do mundo. Quem se mete com os que estão na unidade corre perigo. É perigoso porque há a cobertura angelical e eles estão cuidando de você. Você precisa orar por sua família. Ter muito cuidado. Afaste-se um pouco. Não completamente, mas fique longe. Porque quanto mais você falar com eles e eles se opuserem, eles estarão em perigo, embora sejam sua família. Foi o que aconteceu com Moisés, com sua irmã, com sua própria família. Porque Deus escolhe um homem e Deus não manda embora aqueles que Ele escolhe. Uma vez que Ele o escolhe, Ele te respalda. Mas Ele escolhe homens débiles. Moisés, um homem muito humilde, mas um adúltero, porque deixou sua primeira esposa, a filha de Jetro. Quando Deus o chamou para resgatar o povo, parece que a filha de Jetro estava muito bem adaptada a seus pais. Ela não queria ir com Moisés. Assim, Moisés estava entre a espada e a parede. Eu tenho que ir para o ministério. Minha esposa não quer ir. E ele foi sozinho para resgatar o povo das mãos do faraó. Mas então ele conheceu outra mulher, a mulher cusita, que não era israelita, e há também sua família, Miriam e Arão.
E eles disseram: mas este é o homem que Deus usa. Ele disse que não adulterarás. E agora ele está adulterando. Ele disse: não matarás. E ele matou um egípcio. Ele já quebrou 2 mandamentos. Um homem humilde, mais do que qualquer outro, escolhido por Papai Deus. E agora ele se encontra nessa situação. O problema é a família. Aaron disse imediatamente: Deus pode falar por mim. Afinal de contas, ele é até gago. Eu posso fazer um trabalho melhor. Eu me expresso melhor. E Miriam também o criticou. O problema é que a cobertura ouviu e não perdoou. E isso lhes causou lepra. Sua família está em perigo. Toda a sua família. Por causa de quem você é. Quem tocar em você. Se você confessa essa palavra, e você entendeu essa palavra, você é um perigo. Há uma promessa no versículo 18, onde Jesus diz no versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Observe, hoje estamos falando da cabeça. Onde está a mente? Onde está o corpo? Na cabeça. Mas então observe que Jesus diz: não os deixarei órfãos. O quê? Que o mundo estava órfão? Sim, o mundo estava órfão. Porque a lei foi um pacto adicional. Esse não era o coração de Deus. Portanto, Jesus, nos dias de sua carne, viu a igreja como órfã. Moisés não pôde fazer grande coisa. Os profetas, ninguém podia fazer nada. Quando ele diz: não os deixarei órfãos, é porque o mundo inteiro estava órfão, cumprindo a lei, buscando Deus nos templos. Havia um estado de orfandade. Então, depois de prometer: não os deixarei órfãos, então ele diz no capítulo 16, versículo 12. Veja o que ele diz, versículo 12. Ele diz: ainda tenho muitas coisas a lhes dizer, mas vocês não as podem suportar agora. Ele diz: não os deixarei órfãos, mas ainda não posso explicar a vocês. Porque se eu lhes disser o que tenho para vocês, vocês não serão capazes de suportar. Ele quer dizer, quando ele diz: eu lhes enviarei um consolador, não os deixarei órfãos. Os anos se passaram e por 2000 anos a igreja ficou órfã. Embora tivesse um pai, mas as muitas coisas não podiam ser ditas. Porque embora Paulo fosse um pai, ele era um pai no aspecto de deixar informações escritas. Mas Paulo não conseguiu nada. O mundo continuou órfão porque ele foi morto. Eles não acreditaram nele. Porque os próprios discípulos que estavam em orfandade, porque os discípulos também estavam órfãos. Bem, ele diz: tenho muitas coisas a dizer, mas não vou lhes dizer. Portanto, eu os deixo órfãos. Porque a paternidade vem quando você tem informações. Pode haver 3 pessoas na frente. Se você não sabe quem é seu pai, você ainda é um órfão. Então ele diz: tenho muitas coisas para lhes dizer, não os deixarei órfãos. Agora não vou lhes dizer nada ainda. E então ele usa Paulo para deixar um fundamento, mas a Paulo mataram, e Paulo diz: todos me abandonaram. Paulo não conseguiu sobreviver. Ele diz: depois que eu partir, eles os reduzirão à escravidão e vão seguir órfãos. Portanto, por 2000 anos a igreja ficou órfã.
órfã em um sentido em que ficou sem cabeça. Não houve nenhuma direção. Portanto, e a prova está nas milhares de denominações que existem. Veja, aos católicos, aos protestantes, aos mormons, às testemunhas de Jeová, aos espíritas, a evangélicos de diferentes partes. E todos eles dizem que não estão em acordo. Alguns dizem que o batismo é por aspersão, derramando uma corrente de água de cima para baixo. Outros dizem que tem de ser por imersão. E outros usam diferentes ritos, cerimônias, e todos eles diferem. Portanto, há uma diversidade. Como se estivessem dizendo que não temos um líder para nos orientar. Lucas, capítulo 9. Porque ele disse essas coisas antes de ir para a cruz. E assim temos agora a evidência. E por causa das 14 epístolas de Paulo, podemos descobrir essa revelação. Capítulo 9, versículos 57 e 58. Lucas, capítulo 9, versículos 57 e 58. Eles estão indo. Estamos todos aqui? Sim? Você pode dar uma olhada no telão se não tiver uma Bíblia. Diz que enquanto iam, um deles lhe disse no caminho: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha onde repousar sua mente. Ele ainda não tinha um lugar para colocar o pacto. E então ele diz: Veja, até que eu não encontre um homem e lhe dê diretrizes, você não pode dizer que vai me seguir porque vai seguir Jesus de Nazaré? Você terá problemas como todo mundo tem. Veja, Moisés está com problemas. Todo mundo está com problemas. As religiões estão perturbadas. Veja, todas elas são diferentes. É por isso que elas não nos suportam. Porque eles nos ouvem e dizem: E o que é isso? Vocês não percebem que eles estão tão distantes? Estão tão órfãos que quando esse ministério chega, eles não sabem como discernir. Então Jesus diz: Veja, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele não podia repousar a cabeça nos apóstolos porque o que ele ia fazer com aqueles 11 homens? Imagine isso. Eles iam pregar o judaísmo para os gentios. Não consigo deitá-la. Tenho que encontrar um homem em quem eu possa colocar minha cabeça brevemente. Vou colocá-la sobre Paulo. E é por isso que Paulo disse: Mas nós temos a mente de Cristo. Pela primeira vez. É por isso que Jesus, nos dias de sua carne, disse: Não chameis a ninguém de pai. Nos dias de sua carne ele disse: Não chame ninguém de pai, porque para você chamar alguém de pai é porque você o identifica, você sai da orfandade. Portanto, ninguém poderia chamar alguém de pai. Agora, quando Paulo aparece, Paulo diz: Eu fui um pai para vocês e vocês foram filhos para mim. Porque Paulo trouxe algo onde, pela primeira vez, Jesus Cristo repousou sua cabeça. Não era um travesseiro.